Olá, alunos CPM, tudo bom? Alunos do oitavo ano, tudo beleza? Então vamos para alguns vídeos de correção da aula 29. Essa aula foi postada na sexta-feira da semana passada, tá? E falava sobre polígonos, polígonos regulares e soma de ângulos internos e externos de polígonos regulares. Lembrando que é uma continuação da aula anterior, a aula que eu falava somente de polígonos, de um polígono qualquer, ok? Nessa aula 29, nós falamos então da soma das características de polígonos regulares e deixei alguns exercícios ali. Então vamos para a correção. Então, primeiro exercício primordial que vocês leiam a questão. Então, em um polígono qualquer de n lados, podem ser traçadas n menos 3 diagonais partindo de cada vértice. O que significa isso? Então vamos colocar aqui. Se você tem então um polígono qualquer, e você tem um vértice ali, desse polígono, você pode traçar um número de diagonais partindo desse vértice, ok? E como é que nós calculamos o número dessas diagonais? Então, diagonais por vértice, vamos chamar assim, né? Vai ser igual a n menos 3. Ou seja, número de lados menos 3. Sempre. Isso aqui vai acontecer sempre. Número de diagonais por vértice. Essa regrinha a gente já viu numa aula anterior, ok? Então vamos lá. Quantas diagonais por vértice nós temos no polígono do problema? Sabendo que em um determinado polígono podem ser traçadas 7 diagonais de cada vértice. Então, diagonais deste polígono, né, diagonais por vértice, é igual a 7. Ok? E a primeira pergunta. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono? Pô, mas antes nós vamos ter que determinar que polígono é esse. Então nós temos que descobrir qual é o valor de n, em que n é o número de lados do polígono que nós queremos descobrir. Então, como o número de diagonais por vértice é 7, é só substituir. Então, 7 igual a n menos 3. Vamos resolver esta equaçãozinha aqui de primeiro grau. Esse menos 3 vai para o outro membro, sempre com o sinal oposto, né, a operação inversa. Então, é menos 3, vai mais 3. Então, nós temos que n é igual a 7 mais 3, 10. Então, o nosso polígono, que tem 7 diagonais saindo de cada vértice, é o decágono. É um polígono de 10 lados. Então, a gente já descobriu qual é o nosso polígono. Agora, vamos responder a letra A. Letra A diz: qual é a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono? Bom, se você lembrar da formulinha, você pode ver que a soma dos ângulos internos sempre será 180 vezes o número de lado menos 2. Ok? Ah, mas professor, eu não lembro da fórmula. Então, o que você faz? Você verifica que para cada polígono que você desenha, você tem um número de triângulos. Tá? Então, se eu tenho aqui um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Tenho um triângulo. Se eu tenho um quadrilátero, se eu desenhar aqui, quantos triângulos eu vou ter? Eu vou ter 2. Então, eu tenho 180 vezes 2. Se eu tiver um pentágono, ok? Quantos triângulos eu vou ter? 1, 2, 3 triângulos, né? Então, 180 vezes 3. E assim vai sucessivamente. Então, eu vou desenhar aqui, ver quantos triângulos eu tenho num decágono e multiplico essa quantidade de triângulos por 180. Isso se eu não lembrar da formulinha, eu posso fazer nesse caso aqui, beleza? Mas nesse caso nós vamos lembrar sempre da formulinha, então não vai ter necessidade de fazer isso daqui. Ok? Então deixa eu apagar. Então vamos voltar ao nosso exercício. Então vamos lá. Então o nosso polígono tem 10 lados, então soma dos ângulos de 10 lados, um polígono de 10 lados é igual a 180 vezes 10 menos 2. Ok? Então, nós temos soma do polígono de 10 lados igual a 180 vezes 8. Efetuando essa multiplicação,
temos que a soma do polígono de 10 lados é igual a 1440 graus. Ok? Então, qual é a soma dos ângulos internos de um decágono? É 1440 graus. Ok, meninos? Então a letra A já está feita. Lembrando que esse polígono aqui é um polígono qualquer. Ok? Agora, na letra B, olha o que ele diz lá. Qual é a medida de cada ângulo interno, caso o polígono seja regular? Ora, se ele é um polígono regular, ele tem todos os ângulos congruentes. Todos os ângulos de mesma medida. Então, cada ângulo interno de um polígono regular vai ser igual à soma dos ângulos internos, ok? Dividido pela quantidade de lados desse polígono. Então, cada ângulo interno de um decágono vai ser igual a 1440 graus divididos por 10. Então, cada ângulo interno de um decágono regular vai ser igual a 144 graus. Ok? Então, caso esse polígono que nós temos no problema seja regular, cada ângulo interno dele vai valer 144 graus. Beleza, meninos? Ok. Então, vamos agora para a letra B. Letra B não, desculpa, exercício 2. Tá? Vamos para o exercício 2. O exercício 2, nós temos considerando a representação do hexágono da figura, determine a medida x. Então, nós temos um hexágono. Ele não é regular. Por que ele não é regular? Porque esses dois ângulos aqui, ó, valem 78 graus, podem ser diferentes desses daqui. Então, a gente não sabe se esses caras, esse x aqui, são o mesmo valor de 78 graus. Então, nós vamos considerar esse hexágono como um polígono qualquer. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono vai ser igual a 180 vezes 6 menos 2, utilizando, então, a fórmula dos ângulos internos de um polígono. Ok? Então, nós temos ângulo interno de um hexágono igual a 180 vezes 4, e a soma dos ângulos internos de um hexágono é igual a 180 vezes 4, 720 graus. Ok? Então, a gente já descobriu quanto equivale a soma de todos os ângulos internos deste hexágono, que não é um hexágono regular. Ok? Agora, o que nós temos? Queremos calcular o valor da medida x. Então, tá vendo que eu tenho 6 ângulos? Se eu somar os 6 ângulos, eu tenho que encontrar 720. Então, vamos somar, correto? Então, nós temos x mais x mais x mais x, temos 4 vezes o ângulo x. Mais 78 mais 78, ou 2 vezes 78, nós vamos ter, vamos colocar aqui, né? 2 vezes 78, para todo mundo visualizar, é igual, então somando todos os ângulos, eu tenho que encontrar 720 graus. Ok, meninos? Então agora vamos resolver. 4x mais 2 vezes 78, 156, igual a 720. Ok? Então, resolvendo aqui essa equaçãozinha do primeiro grau, lembrando, né? Então, temos 4x, 156 não é semelhante ao 4x, vou passar para o segundo membro com a operação inversa. 720 menos 156. Então, 4x vai ser igual a 564. Ok? 564 é o valor do 4x. Ora, mas não queremos saber o valor do 4x, queremos saber o valor de x. Então, x é igual
a 564. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nós temos x é igual a 564 divididos por 4 vai dar 141 graus. Ok? Então, a medida de cada ângulozinho x aqui do nosso problema é 141 graus. Ok, meninos? Então, resolvendo aqui o problema em que eu tenho ângulos de polígonos regulares, ok? E ângulo de polígonos que não são regulares, ok? Então, meninos, eu estou terminando essa primeira parte da correção e vou fazer outro vídeo, tá? Com a correção dos outros exercícios, ok? Um abraço e bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.